Chegou a hora certa de você mudar seu dormitório. Só na Requinte Móveis Planejados você encontra roupeiro planejado com design moderno e amplo espaço interno. Venha conferir só aqui na Requinte Móveis Planejados. Olhem essa cozinha planejada. Design moderno com uma bancada de 2 metros para refeições rápidas. Venha conferir com um dos nossos projetistas, só aqui na Requinte Móveis Planejados. Olha que home fantástico, você só encontra aqui na Requinte Móveis Planejados. Vem pra cá e faça um ótimo negócio. Bom dia, boa tarde, boa noite a você do outro lado da telinha. Como você já sabe, meu nome é Jairzinho, estamos de volta com o quadro Cenário de Notícias. E hoje, se aproximando as eleições para conselheiros tutelares de Ferraz de Vasconcelos, não só em Ferraz, mas no país inteiro. Mas aqui nós vamos falar especificamente de Ferraz de Vasconcelos. Para quem não sabe, dia 4 de outubro, 4 do mês que vem as eleições para conselheiros tutelares aqui. São 23 candidatos, para 5 vagas. Os demais vão ficar na suplência. Adriana Trajano de Lima Santos, 41 anos, moradora do Jardim TV, mas ela morou a vida inteira ali no Bela Vista, onde eu também moro. Elas são vizinhos, não saía da minha casa, eu não saía da casa dela também. Adriana, muito amiga, já experiente. Ela já foi conselheira tutelar do ano de 2006 a 2009 e de 2009 a 2013. E hoje nós vamos bater um papo aqui, ela vai explicar para vocês para que serve um conselheiro tutelar, qual que é a importância dela no município. Adriana, muito obrigado por ter vindo. Primeira pergunta, é coisas que as pessoas querem saber. Nós sabemos que o conselheiro tutelar, você não é como se fosse uma eleição obrigatória, onde a lei obriga a população a ir lá e votar. Mas é muito importante a gente abrir esse espaço, porque tem muita gente que não se preocupa com isso, E você vai falar qual que é a importância. A primeira pergunta, qual que é a importância e para que serve um conselheiro tutelar nos municípios? Primeiro, um bom dia para quem está assistindo. Claro, primeiro um bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que o esclarecimento é importante. Ainda mais se tratando do órgão Conselho Tutelar, pouco se fala, pouco se trata de fato qual é o papel e a função do Conselho Tutelar. É um órgão independente, são eleitos 5 conselheiros tutelares para garantir o direito violado da criança e do adolescente. Entendi. Então a importância dos 5 conselheiros é exatamente essa. Legal. Adriana, agora me conta uma coisa. Na prática, um conselheiro, você que já foi por 2 mandatos, como que é a rotina do conselheiro tutelar? O que ele faz? Ele levanta, tem um período, me fala a periodicidade, o dia que ele trabalha, e a partir do momento que você foi, o que você faz? O trabalho do conselho tutelar, primeiro que ele é exclusivo. O conselheiro tutelar não pode ter nenhuma outra renda, nenhum outro trabalho, exatamente pela demanda. A gente trata de diversas violações de direito. O conselho tutelar ele só pode atuar quando de fato há violação. Então, direito da criança e do adolescente. Da criança e do adolescente. Claro que não tem como falar da criança e do adolescente observando a história familiar. Certo. Então, às vezes, o que é maltrato para o conselho, o que é ilegal diante da lei, o pai, infelizmente, às vezes não sabe disso, por questão cultural, por história de vida. Às vezes é difícil acreditar nisso, mas a maioria também... História de vida, Às vezes o pai que foi muito, às vezes, agredido, ele acaba transmitindo isso para o filho. E o dia a dia do Conselho Tutelar a gente visita... nós temos denúncias de escolas na questão de maus tratos, nas questões de violência ou de abandono dos pais que não acompanham, porque o ECA nos diz que o pai tem que acompanhar a vida escolar do filho. Quando isso não ocorre, seja a frequência ou a questão de saúde, a escola tem o direito, o dever de nos acionar. Isso também na própria delegacia, quando há situações de maus tratos ou abandono, eles também nos acionam. Isso não tem hora, não tem dia, e várias demandas de vizinhos mesmo, da própria comunidade. Outra coisa que é bastante importante, Jairzinho, que é muito importante o conselheiro ser já atuante na área da infância e da família. Por quê? Nós moramos, tem que ser morador de Ferraz, e a gente acaba representando inicialmente um bairro, porque lá a própria... Graças a Deus por isso eu fui reeleita por 2 mandatos consecutivos. E a história minha se iniciou exatamente isso. Ah, é? Posso falar um pouquinho? Pode. Porque em 2002
eu passei no concurso, na inscrição para agente comunitária. Sim. E engraçado que eu tinha acabado de terminar a auxiliar, né, de enfermagem. Mas, enfim, eu fui a esse desafio, que aí mudou toda a minha história. Eu já era comprometida como cristã, sempre dei aula bíblica, sempre atuei como, vamos dizer assim, em se importar com a vida do outro, não só com a minha, mas também a do outro, que interfere na nossa vida. Com certeza. E nas minhas visitas como agente comunitária, eu morava no Bela Vista, e logo atrás você sabe que tem uma invasão, e as mães sabem disso, por isso eles acreditam e confiam no meu trabalho. E as crianças andavam descalço no esgoto, as mães trabalham, porque de fato, gente, a gente às vezes diz a mãe não cuida dos seus filhos, mas aí ela tem que escolher entre o trabalho e alimentar seus filhos, que às vezes não tem a figura paterna. Sua presença física. E aí não se tem a vaga na creche, ou a mãe não sabe disso, por isso a importância do Conselho Tutelar, que ele atua exatamente nisso, em requisitar uma vaga na creche, enfim, qualquer outra requisição que melhore a vida desta família. E aí eu comecei um trabalho também de todos os sábados. Como é que eu comecei a pensar, como é que eu consigo mudar a história, pelo menos a visão, ou o que essa mãe sabe ou não sabe do que está fazendo com a sua família. Aí, junto com o pastor Rubens da Família Cristã, e a coordenadora na época dos agentes comunitários de Janira, eles concordaram, ela concordou em me ceder 2 horas do dia para trabalhar esta família, e todos os sábados nós tínhamos coreografia, teatro na escola, na igreja. E isso, a cada 2 meses, eu chamava os pais também para tratar de vários assuntos que às vezes eles nem sabiam que eram chamados para isso, mas a gente usava esse tempo para falar sobre a figura materna, paterna, da orientação de higienização, da orientação dos cuidados, que, na verdade, Jairzinha, a experiência me traz isso. Muitos não sabem, não têm conhecimento. Como requerer de alguém aquilo que ele ainda não sabe, né? Então isso fica difícil. E aí, em 2005, o grupo, o pastor Rubens e os líderes ali falaram: Adriano, por que você não se candidata ao Conselho Tutelar? E graças a Deus me adaptei a uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que minha filha até fala: mãe, a senhora se dedica muito, mas tem que se dedicar. Tem que se dedicar. Tudo que a gente se propõe a fazer tem que ser com dedicação. E de fato é assim. Você não tem horário de almoço, de janta. A gente trabalha das 8 às 17, atendendo a demanda do dia. E após as 17 horas, por escala. Cada conselheiro. Qual que é a escala? A escala cada conselheiro tem o seu dia. Teu dia de plantão. Para qualquer momento ser acionado. E nós somos, ainda bem, bastante acionado, porque isso quer dizer que eles confiam no conselho e que a violação daquela criança, do adolescente, vai ser de alguma forma impedida de perpetuar na vida desta criança e do adolescente. Vocês encontram muito problema, por exemplo, você me disse que às vezes, por falta até de cultura do próprio pai, da mãe, eles acham que o conselheiro está indo para arrumar problema para ele, não a solução. Vocês encontram muito problema com o pai, com a mãe agressivo nas portas, que não entendem o trabalho? Já aconteceu algum caso com você nesse sentido, Adriano? Ah, sim. Por isso que é importante esse momento aqui. Às vezes, talvez, acredito e atribuam, no início do Conselho Tutelar, foi exatamente visto isso por quem iniciou, de que eles eram um poder, vamos dizer assim, o Conselho Tutelar, se não tiver um bom diálogo, não tiver uma boa escuta, não tiver uma boa abordagem, você acaba perdendo o atendimento, e dificilmente você vai conseguir atuar como de verdade devemos atuar. Por exemplo, na escola, muitas vezes, ou os pais ou as mães, eles amedrontam, já ouvi muito isso é verdade. Pouco, mas já ouvi muito isso, de amedrontar o filho ou o aluno, colocando o Conselho Tutelar como se ele fosse um bicho-papão, né? O que vai pegar ele da mãe, a mãe vai presa, enfim. Então isso tem um pouquinho infelizmente, essa cultura. É igual a mãe, né, que quando os pais muitas vezes utilizavam isso: olha, se você não ficar quietinho, eu vou levar você para tomar vacina, não tem essa? Né? Então cria uma cultura meio errada, e nós somos defensor, parceiro da família,
claro, com o diferencial que não somos um órgão punidor, nós representamos a lei, o ECA, o 8.069/90. Tudo que diz ali, nós temos que fazer. Tá? É isso aí, gente. Estamos hoje aqui com a Adriana Trajano, tá? 41 anos. Ela que já é conselheira tutelar por 2 mandatos, né? Ela foi de 2006 a 2009, de 2009 a 2013. É candidata, mais uma vez. Eu fiz questão de trazê-la primeiro, né? Avisando também que todos os 23 candidatos virão aqui até a TV. O espaço aqui é democrático. Todos virão falar um pouco da sua experiência. E eu trouxe primeiro a Adriana porque eu sei que ela é muito experiente na área. Ela vai falar um pouco da sua formação. Ela já está cursando praticamente terminando, né, a faculdade. Fala um pouco dessa sua experiência, dessa sua formação, Adriana. Para que serve também? É bom eu abrir um parênteses aqui. Não só no Conselho Tutelar, mas assim para vereador, prefeito. Eu acredito, gente. É claro que vontade de ser alguma coisa, todos nós temos vontade. Mas às vezes temos que nos preocupar com uma coisa. Por que o país está do jeito que está em vários aspectos? Porque nós cidadãos, não se preocupamos com aquelas pessoas que nós vamos colocar direto para nos representar. Eu acredito que em todos os nichos, todas as categorias, você que está em casa, precisamos se preocupar se a pessoa que nós vamos colocar para nos representar, se ela tem capacidade, se ela é vocacionada para aquilo, né? Não adianta só você querer. Às vezes, quantas pessoas querem ser cantores e não tem uma voz bonita, não tem um dom? Tantas pessoas querem ser um jogador de futebol e não tem um dom. Eu acho que cada pessoa nasce com um certo dom e esse dom tem que ser aperfeiçoado, que é o caso da Adriana. Por isso que eu fiz questão de trazê-la, porque eu sei da experiência, eu sei o trabalho que ela desenvolve na cidade e eu sei que ela é capaz de fazer o que ela está se propondo a fazer na nossa cidade. Adriana, fala um pouco desse seu curso. Então, devido à demanda do Conselho Tutelar, ele exige de nós qualificação, não só a experiência de vida e a boa vontade, como você falou, mas eu iniciei a graduação em serviço social exatamente por isso. Acabamos aprendendo a questão da lei, de como trabalhar com família, da política social, da sociedade, né? Então, isso traz para mim hoje uma experiência em que eu posso ajudar, melhorar, né, a minha conduta enquanto conselheiro e também entender a família como um todo. Então, isso acaba favorecendo, ajudando, o que é mais interessante, porque o Conselho Tutelar ele não é um órgão que ele é repressor, que ele, igual antigamente dizia, né, que o juizado de menores, e nós não estamos na contramão disso. Antigamente, posso falar um pouquinho? Pode. O juizado de menores, quem é que não ouviu falar da FEBEM? Né? Então, quando se viu uma criança como hoje existe, por isso existe o Conselho Tutelar e as políticas de atendimento para acessar isso. Quando eu vi uma criança descalço, quando a família não cuidava do seu filho, quando os pais abandonavam, essas crianças eram tiradas da sua família e colocadas na hoje Fundação Casa, mas antigamente FEBEM. Então, eles tiravam da família porque a criança era pobre ou porque a família não dava conta. Então, o Conselho veio exatamente de contramão. Primeiro é dever da família, do Estado e da sociedade. Então, como um todo, todos nós fazemos parte dessa transformação. Entendi. Então, diferente do que se pensa, nós, enquanto conselhos, não fazemos lei, nós executamos ela. E toda a denúncia de maus-trato, de violação, nós encaminhamos ao Ministério Público e à Vara da Infância, para que o promotor faça a denúncia ao juiz da Vara da Infância. Quando o caso muito específico, a gente já encaminha de fato, quando tem que ser de forma urgente. Por isso é importante o diálogo sempre entre as redes, né? Porque o Conselho Tutelar, a Vara da Infância e o juiz da Vara da Infância são parceiros, nós representamos a lei, nós comunicamos a violação, e a rede, como se diz, a própria prefeitura, o Poder Executivo, nós requisitamos do Poder Executivo, na área da educação, enquanto vaga de creche, de EMEI, enfim. Enquanto a saúde, para a vaga da demanda que necessita a família na vara da saúde. E no caso, a criança, vocês identificaram que o problema é muito sério, que ela não pode ficar naquela casa, que ela está sofrendo certos abusos, certas coisas. Para onde vai essas crianças? Qual o espaço que hoje tem no município? Quais as parcerias, as entidades, são ONGs que tem a parceria com o Conselho? Como que funciona para quem não sabe, Audrey? Toda vez que já vários casos de violação, vamos dizer um caso de estupro,
né, em que o violador seja o pai ou alguém do convívio, na verdade, um incesto, né? Isso. E aí a gente verifica e confirma de fato essa notícia. A primeira, interessante isso, depende da visão do conselheiro. Eu priorizo que essa criança ela fique, dependendo da conduta da mãe, se a mãe descobriu aquele momento e quer solução, tudo isso é avaliado, tudo isso tem psicólogo, que nós não somos psicólogos, a gente encaminha para a rede, normalmente o CREAS, e Ferraz eu tenho que dizer ressaltar que trabalham muito bem. Então, quando é diagnosticado que essa mãe, ela entendeu da violência que a sua filha sofreu e participa com ela, a gente pede, então, a saída do agressor. Normalmente, a gente vai ter um diálogo com o próprio agressor, se é que ele deixa de escutar, até porque, primeiro momento, ele nega. Mas, mesmo assim, a gente orienta para que ele se afaste, até que se verifique, até que a Polícia Civil, né? Enfim, normalmente isso ocorre. Quando não ocorre isso, que também um índice é grande, da mãe não proteger, dependendo da idade, né? Não proteger sua filha, a gente acaba encaminhando para alguém que essa criança ou adolescente, algum familiar próximo, e em último caso, excepcional mesmo, mas de último caso, a minha conduta e a dos demais colegas que eu atuei, a gente encaminha para casa de acolhimento, que é o guardião por aquele momento, até que cesse, até que se trabalhe esta família, esta mãe, até que o judiciário resolva, ou sentencie, ou absolva, porque todo mundo é inocente até que se prove, né, que é culpado, e cada cidadão tem um direito contraditório, que é o caso daquele que a criança está dizendo que é o violador, e até fatos nos diz, até o próprio exame do IML diz, comprova, mas aí nós temos que aguardar o poder judiciário. Tá certo. É isso aí, gente, ó. Você que não se preocupava muito, é no domingo a eleição ou sábado? É no domingo, das 8 às 17 horas. Importante levar documento com foto, e o seu título de eleitor ou comprovante que você já votou. É como fosse uma eleição para prefeito. Então, você que não se preocupava muito em sair no domingo da sua casa para votar, porque não é obrigatório, às vezes, quando a coisa é obrigatória, você está vendo, a gente vota hoje no nosso país, né, tanto no executivo e no legislativo, é uma coisa obrigada, e a gente vê como que o país está. E eu acho justo, tem que ser, né? Mas como o conselho tutelar não obriga, então muita gente fica com preguiça de votar, acha que não é tão importante. Sabe, eu vou falar uma coisa para você, não é tão importante a partir do momento que você precisa dele. A partir do momento que você começa a precisar de alguma coisa, você vai ver a importância que é um conselheiro tutelar. Então, um apelo que a TV Cenário, que o Grupo Cenário está fazendo para você de cá, dia 4 de outubro, das 8 da manhã às 17 horas. Onde que vota as pessoas? Votam? É nas escolas? Como que funciona isso? São 7 escolas. 7 escolas. Que depois eu posso até deixar com vocês aqui. E, por exemplo, quem vota no Margarida vai votar em uma específica. Ah, certo. Quem vota no Parque São Francisco. Então, eles dividiram em 7 polos, para que cada votante na sua escola se ache no papelzinho. Tem também no site do CMDCA. Tem também nos nossos Faces, quem se interessar, a gente deixa lá. Daqui a pouco eu vou pedir seus contatos. Porque isso é importante. Também. Claro. Porque às vezes a pessoa pensa que é na mesma escola e não é. Não é nenhuma escola do Estado, as 7 vão ser do município. O CMDCA tem trabalhado nisso. E eles agiram de uma forma que contemplasse a todos sem deslocar para muito longe. Até porque é facultativo, a pessoa tem que sair da sua casa, chovendo, sol ou não, a pessoa tem que ir, aquela que deseja ir vai por conta própria. Então eles, de fato, se aproximou da realidade de cada bairro. Então isso vai ficar muito legal. É isso aí, pessoal. A importância de você sair no dia 4 de outubro para votar nos conselheiros tutelares. A Adriana vai falar. Qual que é o seu número, Adriana? Pode falar, né? O meu número é 21. Número 21? 21 para quem se identificou com a Adriana, o número dela é 21, né? E gostaria que você desse suas considerações finais, Adriana. Não, uma pergunta antes de terminar. Né? Você disse para mim que o conselheiro ele tem que ficar à disposição, ele não pode ter outro emprego. Isso. Por exemplo, é remunerado? Quanto, assim, não precisa falar o valor, mas assim, o conselheiro tutelar, como ele não pode trabalhar em outros lugares, vale a pena financeiramente? As pessoas recebem bem para fazer esse trabalho? Ou como todos os empregos nesse país não é tão bem assim? Então, nos 7 anos e 3 meses que eu fiquei de 2006 a 2013, nós tínhamos o salário. Isso.
E não tínhamos direito nenhum sociais trabalhista. Não tínhamos direito a férias. Era um dinheiro ali, pronto. Isso. Era até um trabalho, eu até procuro, nós falávamos, nós 5 conselheiros, um trabalho de exclusividade de demanda e também só fica quem gosta, quem é pela causa. Claro que ninguém trabalha de graça, tenho família, claro, tenho 2 filhas adolescentes, então a gente tem que receber um salário, não seria o adequado. Não é que nem um vereador, por exemplo, hoje, não é? Não. Estou sendo bastante, nem acho que 1/3. Nossa. É 1/3 do salário. E agora nós temos direito trabalhista desde 2012. Ah, entendi. Então, uma demanda a partir de agora, A partir dessa gestão, já desde 2012. Ah, entendi. Os conselheiros atuais já recebem férias 13º. Existe um limite, por exemplo, foi aprovada agora essa lei para os vereadores e tal, que para prefeito, por exemplo, de não poder se reeleger de novo. Existe um limite de quantas vezes a pessoa pode ser conselheiro? Não tem. Por 2 vezes consecutivas. Tem que falar 2, aí para uma, pode virar outra. Que foi no meu caso. Foi no seu caso. Foi no meu caso. E o importante é isso. A dedicação exclusiva significa, às vezes, você não participar de algumas coisas da sua família, né? Mas isso que é importante quando a família nos entende, né? Aí nos ajuda. Graças a Deus eu tenho 2 filhas e um marido que entende isso, reconhece o meu projeto, que é vida, né? É isso que eu gosto de fazer. Então, graças a Deus eu tenho tenho uma igreja, a Igreja Família Cristã Pastor Rubens, que me ajuda muito. Sou líder lá do Ministério Infantil. Que legal. E ministro aula bíblica, escola dominical para os jovens e alguns adolescentes. Então, isso, lidar com a criança, com o adolescente, eu acredito que isso faz parte de mim mesmo. E uma coisa extremamente importante dizer também, que somos humanos, que às vezes a gente pensa que talvez a ideia do outro, a expectativa que eles chegam no conselho tutelar, Jairzinho, é de que daquele momento nós vamos resolver a situação dele. E nós, na verdade, nós requisitamos, encaminhamos para quem de fato deve fazer. Resolver. Né? Igual a vaga na creche, a demanda era muito grande. Então a gente encaminhava para a educação, que por sua vez negava ou não, mas se não se cria a creche, ainda bem que nesse mandato, pelo que eu ouvi dizer, já teve 4 inauguração, quer dizer, existência de vagas, não só algumas vagas esporádicas, mas foi atendida uma demanda muito boa. Isso é importante dizer. Igual a vaga de psicólogo infantil ou psiquiatra infantil, toda essa demanda ela é cessada pelo Poder Executivo. Né? Então, vale entender isso. Somos uma rede, nós trabalhamos na defesa, mas precisamos do que o Executivo tem como resposta a essa demanda. Tá certo. É isso aí, gente. Tivemos hoje aqui com a Adriana Trajano, né, de 41 anos. Ela é candidata a conselheira tutelar aqui por Ferraz de Vasconcelos. Dia 4 de outubro tem a eleição. Adriana, para quem quiser te encontrar nas redes sociais e o telefone, como é que faz? Então, é Adriana Trajano, meu Face. E eu aproveito a oportunidade para que você compreenda e entenda, porque assim, Jairzinho, às vezes a nossa casa está tudo bem. Talvez pela minha casa eu não seria uma conselheira tutelar. Isso. Mas fora da minha casa, eu posso ser afetada por vários motivos. Uma delas por adolescentes, que às vezes pela sua vida, pela sua família, pela sua criação, ele não tem oportunidade de aprendizado, de aconselhamento, de história de vida. Eu lembro do seu pai, né? Você sabe da minha história. Sim. E o seu pai, por muitas vezes, eu ia na sua casa, ele dividia o sorvete, dividia o bolo. Isso, não porque eu estou na sua frente, não, mas isso faz muito bem quando a gente, de alguma forma, ajuda alguém. Verdade. Né? Então, eu sou disposta a isso. Acredito que abaixo de Deus, né, porque Deus ele é espetacular com a minha vida, sirvo Ele, mas, na verdade, quem escolhe o conselheiro tutelar é o povo. Então, eu peço mais uma vez um voto de confiança. Porque eu me disponho de fato a ter vida exclusiva para isso, acredito e estudo para isso, para atender melhor a família e os seus filhos. Voltando a dizer que por trás da criança e do adolescente tem a sua história familiar que tem que ser respeitada. O conselheiro tutelar não determina a história de vida, ele aconselha e encaminha e requisita. Então não somos donos da vida de ninguém, o que a gente pode fazer é aconselhar. Né? Não tem que usar de autoridade, autoritarismo para resolver um problema, quando o diálogo ele é mais importante com o familiar e com a rede que assiste
esta família. Tá certo. É isso aí, pessoal. Você que é candidato ao Conselho Tutelar aqui de Ferraz de Vasconcelos, ligue no 4674-2593 e agende seu horário para você estar vindo falar um pouco dos seus projetos, das suas ideias para o próximo mandato, né, que se inicia no dia 4 de outubro, tem a eleição. Né? E já como que faz? Ganha no dia 4 de outubro, aí só o ano que vem? E dia 1º de janeiro... 1º de janeiro... Tomara que eu tome posse, né? Essa é a minha vontade. Por ser facultativo, por exemplo, agora, diferente das outras eleições, a escolha de conselho tutelar, ele é nacional. Nacional. Né? Que privilégio você aqui em Ferraz de Vasconcelos dar essa importância. Acredito que a mídia como um todo deveria dar essa importância. Né? De pelo menos dizer quem é o conselho tutelar. Claro que eu volto a dizer, Jairzinho, que cada um, dependendo da sua criação, do seu estudo, tem uma expectativa do que é o conselho. Né? Então, isso é muito importante. Muito obrigada. Legal. Né, por essa oportunidade. Então, já foi criada a TV Cenário para isso mesmo. Existem vários nichos, várias... Nós estamos fazendo aqui, Adriana, vou abrir o parênteses aqui, para falar. Os artistas da cidade têm acompanhado, não vieram todos, porque ainda falta muita gente, mas a maioria já vieram aqui na TV Cenário. É uma maneira de eles divulgarem totalmente gratuito. A TV Cenário hoje está alcançando a média com 40 dias no ar, mais de 15 mil pessoas. Tivemos uma entrevista semana agora com o prefeito de Ferraz de Vasconcelos, que já está atingindo mais de 10 mil visualizações na rede social, na internet. Dizer que esse espaço é para você mesmo, aí que tem um talento, que quer mostrar que tem condições. Vem, liga pra gente no 4674-2593, porque aqui você vai ter seu espaço. E mais uma vez lembrando, referente ao Conselho Tutelar. Gente, dia 4 de outubro, vamos voltar. É no domingo, acorda de manhã cedo, vai fazer sua feira, faz seu café e não esqueçam de votar para Conselheiro Tutelar. Mais uma vez, qual que é o seu nome? Número? Adriana Trajano, número 21. Adriana Trajano, número 21. Então, você que é candidato, vem para cá que a gente vai falar de você também. Até a próxima, fique com Deus e até mais.